Fiz uma medicação errado, e agora? É sobre isso que eu quero te falar. Fique comigo até o final desse vídeo que eu quero te explicar o que você vai fazer se por acaso você fizer uma medicação errada. Mas porém, eu quero já te dar 8 dicas para que isso não ocorra. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Professor Enfermagem. Gente, já é inscrito aqui? Ainda não? Clica no botão do lado aí e já se inscreve. Nós temos mais de 500 vídeos que vai te auxiliar aí nessa caminhada chamada enfermagem. Vídeos que irão te ajudar a você prestar provas para concurso, a você ter mais segurança para preparar a medicação, cuidados de enfermagem. Então, já se inscreve aí no canal e ative o sininho. Então, gente, o que fazer quando fazer uma medicação errada? Eu vou contar uma experiência que eu passei, não é vergonha. Quem nunca errou? E eu errei. Quando eu era técnico de enfermagem, há muito tempo, né, há alguns milhões de anos atrás, o que aconteceu? Eu e um amigo, nós estávamos na sala de medicação, nós dois, e era muito corrido, gente. Era quando eu era técnico de enfermagem ainda. O pronto-socorro era totalmente lotado. E aí ficava uma fila enorme para pacientes medicar, né? Para medicar pacientes, na verdade. E aí, o que a gente fazia? A gente fazia errado. Um ia preparando e outro ia administrando. Isso é errado fazer, tá? E na época eu não tinha essa noção. Hoje eu tenho essa noção que não pode fazer isso. Quem prepara é quem administra. Nas 8 dicas eu vou estar te explicando certinho isso. Então um ia preparando, outro medicando. Ou seja, ele ia preparando e eu ia chamando os pacientes e ia fazendo a medicação. Tá? A gente pegava as fichas, que nós chamamos de FA, que é ficha de atendimento ambulatorial, colocava ali em sequência, ia chamando, ia entrando e ia fazendo, parecendo quando você vai marcando gado, né? Que ele trabalha em sério. Isso não pode, gente. Isso não pode, tá? Hoje a gente não faz isso e hoje a gente orienta que isso não deve ser feito. O que acontece? Chamei o paciente ele estava com cólica renal e ele entrou. Na hora que ele entrou, ele sentou, né? Com a mão assim no flanco, né? Gemendo de dor. Aí eu conversei com ele e falei, ó, o senhor vai tomar um Buscopan, tá? Por conta da cólica e tal. Beleza. Aí tá. Aí pulsionei a veia dele, fui fazendo. Eu fui percebendo que no momento que eu fui fazendo a medicação, ele foi apagando, até que ele apagou de uma vez. Aí eu chamei o meu amigo, falei, irmão, ajuda aqui, o cara desmaiou e tal. Quando eu terminei, eu percebi que ao invés de fazer para ele o Buscopan, havia uma mulher que estava muito nervosa e ela ia tomar diazepam. E eu fiz para ele o diazepam. Ou seja, a minha seringa não estava identificada, eu não percebi no momento e fiz um diazepam. E o cara com muita dor dormiu. A gente pegou ele, colocamos ele num leito, ficamos observando ele, porque a gente precisa fazer isso. Comuniquei meu supervisor imediato. Olha, se você fizer uma medicação errada, gente, nunca esconda. Comunique o seu supervisor imediato. Por quê? Existem algumas medicações que nós temos o antagonista. O que é isso? É como se fosse um antídoto para evitar que ela tenha algum efeito, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você faz benzodiazepínico. Qual que é o antídoto do benzodiazepínico? É o Lanexate. Ou seja, o Lanexate é um antídoto que vai fazer o efeito contrário. O benzodiazepínico não é para sedar? O Lanexate vai fazer com que a pessoa acorde. Então sempre fale para o seu supervisor imediato, tá? Fez medicação errada, ou seja, no estágio, ou seja, trabalhando, comunique o seu supervisor imediato, é muito importante. Não tenha medo de punição, a vida do paciente é mais importante, não esconda isso. Nós ficamos monitorizando ele e graças a Deus foi tudo bem, mas poderia ter sido pior. Então por isso que precisa ficar atento. E por isso que eu vou te dar agora 8 dicas para que isso não ocorra com você. Então vamos para a primeira dica. Fazer dupla checagem. Quando você for administrar algo para o seu paciente, você precisa fazer dupla checagem. O que é a dupla checagem? É você perguntar para ele qual que é o nome dele e ele irá te responder e você pergunta a data de nascimento dele. Isso é dupla checagem. Não chega falando tipo assim, seu Antônio, o senhor que é o seu Antônio? Para o idoso. Por quê? Às vezes ele não vai ouvir direito, ele vai fazer assim, ó. E você vai fazer a medicação. Ele vai concordar até mesmo sem entender. Porque as pessoas têm dificuldade de dar feedback pra gente. Então o correto é você pedir para ele falar o nome dele e a data de nascimento dele. E aí você vai confirmar na pulseira e vai confirmar na prescrição. Aí sim você pode administrar a medicação. Aí se ele não conversar, né? E se ele estiver inconsciente, você vai perguntar para o acompanhante, tá? E se não tem acompanhante, você vai lá no prontuário, você vai ler no prontuário o nome completo, a data de nascimento, e você vai olhar na pulseira o nome completo, a data de nascimento, e também na identificação do leito. Precisa fazer essa dupla checagem.
Outra coisa também importante é identificar a medicação que você preparou. Você precisa identificar a medicação. No caso do meu erro que eu contei aqui para vocês, se eu tivesse se identificado, com certeza eu ia saber que aquela medicação era o diazepam e não era o Buscopan. Então, é muito importante você identificar a seringa. Essa é a nossa segunda dica. A nossa terceira dica, só administrar quem preparou. Ou seja, você preparou a medicação, preparou o soro, preparou a seringa com a medicação, você que vai administrar e não o seu colega. Bastante importante, tá? Eu fiz um roteiro, eu estou lendo aqui para não sair do que eu quero dizer para vocês, então eu fiz um roteiro aqui, então de vez em quando vocês veem eu lendo aqui, tá? Isso é normal. Outra coisa importante, que é a nossa quarta dica. Nunca administre um fármaco que você não saiba administrar. Ou seja, você nunca administrou aquele fármaco, aquela medicação. Você não tem conhecimento nenhum. Você dá um exemplo aqui, um alteplase. O paciente infartou, vai fazer um alteplase lá e você nunca preparou, não sabe nem como prepara. Não vai preparar. Você precisa de uma orientação antes. Você precisa de alguém que saiba como preparar esse medicamento. Pode ser até mesmo um antibiótico, gente. Você não sabe como prepara, não sabe como administra, tempo de infusão, via de infusão, se pode ser feito em bombas, se pode ser feito em bolos. Chame alguém mais experiente e aí sim você faça junto com essa pessoa. Nunca administre uma medicação sem saber como fazer, tá bom? O quinto passo ou a quinta dica, sempre perguntar ao paciente se ele possui algum tipo de alergia. Muito importante você perguntar para o paciente se ele possui algum tipo de alergia. De repente você vai fazer um dipirona e o cara é alérgico a dipirona. Então pergunte para ele: seu João, o senhor tem algum tipo de alergia? Não, nunca tive alergia, né? De repente ele responde: não tem alergia de nada, de poeira, de alimento, de nada, nem de medicamentos. Beleza, mas é importante você perguntar, porque nós temos muita gente com alergia de dipirona, olha aí. Então sempre pergunte se ele tem algum tipo de alergia. A nossa sexta dica, respeite o tempo das infusões. Gente, é muito importante. Quando você não respeita o tempo da infusão, é complicado. Suponhamos que você vai fazer um Buscopan. O Buscopan é indicado para fazer no mínimo em 5 minutos, bem lento mesmo, quando você faz em bolos, tá? Então você faz ele rápido, a pessoa vai começar a vomitar, vai ter taquicardia, vai ter todo o mal-estar. Outro exemplo também, quando você não respeita o tempo de infusão, é o soro. Paciente idoso, está com soro de 1000. O médico colocou 40 gotas por minuto, você faz aberto, o paciente faz o edema agudo de pulmão, porque às vezes ele tem insuficiência cardíaca. Então respeite o tempo e o limite das infusões. É bastante importante essa dica. A nossa sétima dica, leia atentamente o rótulo com a data de validade da medicação. Gente, é muito importante. Você precisa ler atentamente o rótulo, tá? Para ver a data de validade. Tem muita gente, alguns hospitais que tem medicações que acaba saindo menos, né? Medicamentos que saem menos, principalmente medicamentos de carrinho de emergência. Alguém precisa olhar a data desses medicamentos, porque se você fizer fora da data, também vai dar ruim. E a nossa oitava dica, nunca administre medicação com precipitação. O que é isso? Quando você prepara um medicamento, você mistura um com o outro, e a medicação ela fica branca, fica leitosa, não faça esse medicamento, descarte e prepare novamente. Acontece muito isso em pronto-socorro. Às vezes o médico ele prescreve separado, a pessoa quer fazer tudo numa seringa só, ela junta tudo aquela medicação, ela coloca Buscopan, dipirona, Plasil, ranitidina e muito mais coisas, tudo numa seringa só, parece uma bomba a seringa, né? E aí a seringa fica branca, fica leitosa, você precisa desprezar. Até mesmo intramuscular. Às vezes foi prescrito para você fazer Fernegan e uma outra medicação, separados. Aí você coloca os dois juntos, ele briga com a medicação e fica leitoso, fica branco. Não administre esse medicamento. Está ocorrendo ali que nós chamamos de uma reação química, tá? Então não administra, porque isso pode causar um processo inflamatório no teu paciente. Você vai desprezar e você vai preparar outra medicação. Isso é muito importante. E não esquecendo dos 13 certos na administração de medicamento, tá? Então eu te dei aqui, na verdade, 9 dicas preciosas. Se você executar passo a passo tudo que eu falei aqui, jamais você vai errar no momento de preparar um medicamento, tá bom? Só te lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do meu curso completo de cálculo de medicação em injetáveis. Gente, são mais de 30 vídeos. Olha, eu quero deixar para você esse curso que eu quero que você tenha segurança na administração de medicação, tá? Eu quero que você desempenhe da melhor forma possível a enfermagem, tá? E esse curso é um curso com preço bem baratinho mesmo, para poder estar ajudando ao pessoal com mais de 30 vídeos. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui
o link do curso para você, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.